Para você que está aqui em mais esse vídeo de formação sobre a misericórdia divina, hoje vai ser uma formação fantástica. Eu preparei para você muitas informações que vai ajudar você a adentrar mais ainda nesse mistério que é a misericórdia divina e, claro, que traz cura para você. A misericórdia do Senhor é um manancial de cura. Eu acolho você que está aqui pela primeira vez, inclusive convidando você a se inscrever já no nosso canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo, além de momentos fortes de oração, oração de amor a Jesus, oração de cura e libertação no poderoso texto do combate, a meditação da palavra de Deus, novena poderosa da Pompeia, rezada também pelo Padre Pio, claro, a hora da misericórdia todos os dias às 14h30, Santo Rosário da madrugada. Se inscreve aqui. Então vamos lá. Olha, eu quero falar para você hoje do caminho que leva para a cura e para a libertação do passado, porque tantas são as enfermidades físicas e emocionais que surgem a partir de um passado mal resolvido. O espiritual, ele age no emocional. Isso é muito importante que você já saiba agora, no início desse vídeo, porque a partir desse entendimento você vai direcionar os movimentos do seu coração, os movimentos emocionais dentro de você. Mas para você entender melhor tudo isso, o que é que isso tem a ver, a libertação do passado, o emocional com a misericórdia divina, eu quero contar para você uma história, mas presta atenção porque é uma história impressionante. É uma história real, verídica e extraordinária de milagre. Então, se é milagre que você precisa prestar atenção. Existe um homem chamado Hugo Festa, um homem que nasceu em 1951 e desde a sua infância sofria com muitas enfermidades, principalmente a esclerose múltipla. Já lá por volta dos 30 anos também foi acometido por epilepsia e tantas outras enfermidades que fazia da vida dele um verdadeiro tormento, um verdadeiro peso. E isso foi fazendo com que o coração dele desabrochasse para a mágoa, a revolta com Deus. Hugo Festa passou a ser um verdadeiro rebelde contra Deus. Só que depois de tantas insistências de amigos, que rezavam por ele, que tentavam ajudá-lo de alguma maneira, levaram ele a Roma, numa peregrinação, e ainda ali rebelde contra o Senhor, sem ter muita fé no poder de Deus, sem ter mais esperança para a sua cura e a sua libertação. Ele é apresentado à Madre Teresa de Calcutá, exatamente, a querida Santa Teresa de Calcutá. Ele é apresentado para ela. E ela muito humildemente, muito carinhosamente, como nós conhecemos e lembramos a nossa Santa Teresa de Calcutá, acaricia Hugo Festa e recomenda a ele visitar o Santuário da Misericórdia em Trento. Hugo, ainda rebelde, respondeu para Santa Teresa de Calcutá que não iria. Não vou. E isso era 28 de abril de 1990. No dia 29 de abril de 1990, 29 de abril, guarda essa data, 29 de abril, ele vai até ali o Vaticano, durante uma audiência com o Papa São João Paulo II. Olha a ligação das coisas, como o céu faz as coisas perfeitas. Minha gente, Deus é perfeito demais, ele faz as coisas assim minuciosamente, prestando atenção em todos os detalhes. Nesse dia 29 de abril de 1990, Hugo Festa está ali, no meio de todo mundo, quando São João Paulo II vai passando, olha para ele e vê que no colo dele tinha uma imagem que amigos colocaram, para ser abençoada, a imagem de Jesus misericordioso, uma estampa simples. E aí São João Paulo II vira-se para ele e abençoa a imagem e pergunta para ele, como você está? O Hugo Festa simplesmente desata a chorar sem parar e fala para ele que não tem mais esperança, que está em crise, é a palavra que ele usa, está em crise. Eu não sei se você já passou por alguma crise na sua vida, mas a crise, segundo o ensinamento desta formação para você, a crise, ela nos coloca numa situação de checkmate, Nós nos deparamos com o nosso limite, nos deparamos com as nossas misérias, nos deparamos com fracasso, muitas vezes. Mas a crise, ela amadurece. A crise, ela é um trampolim para crescermos na maturidade humana mesmo, E quando a crise tem a ver com o espiritual, no relacionamento com Deus, da fé, na vivência da fé, a maturidade espiritual também acontece ou empobrece-se. No caso do Hugo Festa, presta atenção, ele disse para São João Paulo II que estava em crise.
São João Paulo II olhou para ele e disse assim: como é que você pode estar em crise se você tem nos seus braços a imagem de Jesus misericordioso? E o Hugo não parava de chorar, não parava de derramar suas lágrimas. E aí São João Paulo II fala para ele assim: reza para minha irmã Faustina, pede a intercessão dela por você. E alguma coisa extraordinária, nós hoje sabemos porquê, né? São João Paulo II ali ainda é Papa, mas já vivia uma vida muito profunda de santidade. O Hugo sentiu o coração dele ferver, né? um grande desejo de realmente ir, né? E seguir o conselho de Santa Teresa de Calcutá. Olha, presta atenção, no dia anterior, Santa Teresa de Calcutá aconselha ele a ir ao Santuário da Divina Misericórdia em Trento, no dia 29 de abril, um dia apenas após, São João Paulo II manda ele rezar para a irmã Faustina, Santa Faustina. E fala com muita proximidade, né? Reza para a minha irmã Faustina. Lembrando você, Santa Faustina era polonesa, São João Paulo II também era polonês. Então, o Hugo Festa decide ir no outro dia a Trento. Vai a Trento, reza por 3 dias seguidos diante de um ícone de Jesus misericordioso. E eu posso dizer para você, eu tive a alegria de estar diante deste ícone de Jesus misericordioso. Ao final dessa história, eu vou dizer para você onde está esse ícone e é acessível a qualquer pessoa. É acessível para qualquer pessoa estar diante dele e rezar. E lá diante deste ícone de Jesus misericordioso, Hugo Festa reza por 3 dias e no 4º dia, o grande e extraordinário acontecimento. Lá diante do quadro, ele vê que a imagem ganha vida. Jesus vestido de branco, apontando para o coração, os raios saindo do seu coração, a imagem ganha vida. E Jesus sai do quadro, estica o braço para o Hugo, sai do quadro, caminha até ele, um caminhar como que um flutuar, e chegando diante do Hugo, e enquanto está caminhando ali em direção do Hugo, o Hugo Festa se admira. Meu Deus, é o mesmo homem da Galileia. Reconhece que é mesmo Jesus. E ali com medo de estar louco, de estar sonhando, Jesus olha para ele e diz: levanta e anda. Na mesma hora ele sentiu um calor tomar o seu coração, tomar o seu corpo inteiro. Ele fica de pé e fica curado. Sai correndo para atestar que realmente ficou curado. Voltou depois lá em São João Paulo II e contou para ele o milagre que tinha acontecido. Depois de uma série de procissões e passar por alguns lugares, o ícone de Jesus misericordioso atualmente se encontra na igreja, na capela de Churmancy, lá próxima a uma aldeia próxima a Medjugorje. Então, já tive a oportunidade de ir lá 2 vezes rezar, inclusive pelo exército de São Miguel. Então, eu já convido você com essa história a tomar posse da sua cura agora, né? Porque Nossa Senhora também prometeu que quem vai a Medjugorje pode transmitir a paz dela. Então, já que eu fui a Medjugorje, eu transmito para você agora a paz da Rainha da Paz, pedindo que ela também transmita a você a cura advinda pelas orações que fizemos ali diante do ícone de Jesus misericordioso. Por que estou falando isso para você? Você percebe durante toda essa história que o Hugo tinha uma ferida no coração, né? A inaceitação da doença, a rejeição da sua história de vida. Né? Por isso que é importante amarmos a nossa história de vida. Só tem história quem tem passado. Guarde isso no seu coração. Só tem história quem tem passado. Não se faz história, nós não temos história no futuro. No futuro temos planos para o futuro. Mas a história, ela fica guardada no nosso passado. Agora, se é uma história feliz, uma história de dor, aí já é uma outra coisa. E no nosso presente nós podemos reorganizar tudo aquilo que aconteceu no nosso passado, podemos redirecionar para o futuro de uma maneira diferente, fazendo com que aquelas feridas que nós adquirimos no nosso passado se transformem em remédio. Então, a misericórdia de Deus exatamente nos mostra isso. É a ela que pertence o nosso passado. Quando nós damos esse passo de fé e de esperança e também racional, de fé, que a misericórdia divina detém o meu passado, muitas curas podem acontecer. Mas isso é um processo, isso é um caminho. E eu digo para você, se você for para qualquer outro lugar e apresentarem para você que as curas não precisam de um processo, é simplesmente assim, esses lugares estão mentindo para você.
Deus pode fazer milagres? Claro que pode, eu acabei de contar um para você. Deus pode fazer milagre. Mas Hugo precisou mesmo assim ainda passar por 3 dias de oração para esse milagre. Ele precisou passar pelo processo de ir lá em peregrinação, né, em busca, mesmo ainda com a fé abalada, ir lá em peregrinação. Ele precisou passar pelo processo de sentir a dor dele, de ver chegar as doenças na vida dele, para o coração se abrir, né, para o coração se abrir ao novo de Deus. Falando em novo de Deus, eu quero alertar você para isso. Tem gente que vive envelhecido na alma. Tem gente que envelhece o coração enrugado, de tanta ferida, de tanta dor. E outra coisa, o problema não é ter ferida, o problema não é ter dor. Falo isso para você, eu também tenho uma carne, eu também tenho um corpo, eu também tenho um coração que dói, eu também tenho uma alma que foi e é atingida pelos acontecimentos da vida. O problema está em quando se fica dando voltas ao redor da ferida, fica se dando voltas ao redor da ferida. E isso demonstra uma imaturidade humana e espiritual também. A Virgem Maria sofreu o que sofreu, como nós sabemos. Sofreu, não tem sofrimento de uma mãe que se compare ao sofrimento de Nossa Senhora. Jesus sofreu. Nós olhamos para Jesus que assumiu a nossa humanidade para mostrar que nós podemos ser curados. Então eu quero falar para você nessa formação de um caminho de cura. Nós vamos nos deparar com o poder de Deus. O Evangelho de Marcos aqui, a Sagrada Escritura eu abri para você, no Evangelho de Marcos, onde tantas curas, somente nos títulos, já são apresentadas. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do poder de Deus. É o Evangelho do poder de Deus. Então olha só, cura da sogra de Pedro, cura de um paralítico, cura de um leproso, a cura do homem da mão atrofiada. São muitas curas, porque Marcos focava no poder de Deus. Então, primeira coisa, Deus tem poder. Segunda coisa, o doente precisa ir em direção ao Senhor, se dirigir ao Senhor, como Hugo foi. Como essas pessoas aqui precisaram estar diante do Senhor. Terceira coisa, precisa se reconhecer que se está doente. Precisa reconhecer que há uma ferida. Gente, presta atenção. Assim como o nosso corpo acusa uma doença quando dói, quando tem febre, quando tem algum sintoma físico, o coração também. Quando o coração dói, ele está apontando para você que possa ser que exista algo ali para curar. Então, por exemplo, se você escuta uma frase de crítica ou várias frases, você não sabe lidar com a crítica e com a correção, primeira atitude, por que está doendo? Né? Por que eu estou me incomodando tanto com essa frase? Por que eu me incomodei tanto com essa crítica? Ou então, se você percebe que facilmente se apega de uma maneira exagerada a pessoas, coloca nela toda a sua esperança, por trás disso pode existir o vazio de uma carência. E você precisa identificar, aceitar e reconhecer que há carência, que há o vazio e por quê, de onde vem essa carência. Vem do pai, vem da mãe. Tudo isso que eu estou falando para você de carência também tem a ver com a sexualidade. Gente, o nosso mundo interior é verdadeiramente um mundo. Olha os ganchos que já fui fazendo para você. Pode ter a raiz lá na sexualidade, nos relacionamentos com as pessoas da sua casa, com as pessoas do seu convívio, né? Uma ferida que teve com um pai lá na infância ou na adolescência que ainda reverbera na fase adulta. Eu conheço pessoas que com 60 anos é uma pessoa infantil, porque ainda reverbera as feridas da infância, ainda fica na espera de que se realize aquilo que não se realizou na infância, uma pessoa com 60 anos. Então atenção para isso, porque a sua idade ela não é apenas para marcar a ordem cronológica, a vida cronológica da sua história, não, da sua existência, não. A sua idade indica, inclusive, um progresso que deve haver com a maturidade, um progresso que deve haver também com o coração curado. Quando curamos as feridas do nosso passado, nos libertamos dela, porque da história você não vai se libertar. A história é história, está lá no passado, está guardada, aconteceu, é fato. Mas a ferida você pode se libertar. Você vai aprendendo, se você se mantém neste caminho, você vai aprendendo a lidar com as novas feridas, porque sempre vamos ser feridos ou vamos ferir também alguém, ocasionalmente. Então você vai saber lidar com as próximas feridas para não se ferir mais. Então eu lembro aqui para você uma frase que escutei uma vez que me marcou muito. Até hoje, inclusive,
falo essa frase para muitas pessoas quando preciso aconselhá-las também e uso muito elas para mim. Numa leitura que escutava aqui na nossa casa, nós escutamos uma leitura durante as nossas refeições e a leitura falava do perdão, falava do amor, né? E o autor dizia assim: oxalá pudéssemos responder diante de algo que nos machuca. Reconhecendo a dádiva do amor, eu não precisei perdoar porque eu aprendi a amar. Reconhecendo a dádiva do amor, eu não precisei perdoar porque aprendi a amar. Então, o perdão é um remédio, o amor é um remédio maior ainda, porque o perdão cura o que já foi ferido e o amor não deixa nem a ferida existir. Então, como eu disse para você, para tudo isso existe um caminho de cura. Nós preparamos esse caminho de cura para você. Esse livro que já apresentei também nos outros vídeos, é um livro que nós preparamos pessoalmente. A irmã Maria Joana e eu, que estamos com você na Hora da Misericórdia todos os dias, revisamos este livro, os propósitos deste livro aqui concretos, diário, foram também preparados por nós, né? Preparei muitos desses propósitos para você e fui pensando, né, naquilo que poderia dar de melhor para você trilhar esse caminho de cura e alcançar a cura verdadeiramente. Eu garanto para você, este caminho aqui é um dos caminhos curtos para a cura, mas é preciso uma perseverança, sabe? É preciso uma constância. Talvez muitos de vocês que estão rezando agora, que estão ouvindo agora esta formação, já saibam, né, que talvez precisam ser curados da inconstância. É o mal, junto com a depressão, nesse século, é um dos grandes males, é a inconstância. As pessoas hoje não sabem mais começar uma coisa e terminá-la. As pessoas não sabem mais começar um caminho e ir até o fim. Nós queremos fazer esse caminho com você até o fim, até o fim. Eu lembro que na época em que fiz um determinado curso com a irmã Maria Raquel, que lidava com essas questões humanas, foi na época em que meu coração começou a se apaixonar muito, né, por essas orientações práticas, né, por esses caminhos que eu mesmo precisei também trilhar, né, na minha vida. Então, sempre tive muito em mente e quero deixar isso para você como o resumo desta formação de hoje para você. Deus, ele constrói o nosso edifício espiritual sobre o fundamento humano. Né? Toda a nossa história humana, é sobre ela que Deus constrói o espiritual. Eu falei para você no início do vídeo que o espiritual age no emocional. Age positivamente quando nós temos uma vida espiritual também fecunda e também age negativamente quando não temos um relacionamento forte com Deus. É por isso que a misericórdia divina é o centro, né? É o centro da cura nesse caminho aqui que falei para você que vamos iniciar no dia 29 de abril de 2024. A misericórdia divina é o centro deste caminho de cura porque a misericórdia é o próprio Jesus. Jesus é a própria misericórdia, a misericórdia encarnada. Então, a sua vida vai ser tocada pela vida de Jesus. Ao ser tocada pela misericórdia, é tocada pela vida de Jesus. Santa Faustina, eu falei de Santa Faustina para você na história do Hugo Fest. Santa Faustina, no seu diário, lá no parágrafo 1448, escreveu o que Jesus falou para ela a respeito de tudo isso. Presta atenção. Escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde devem procurar consolos. Isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios que se repetem sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar solenes ritos exteriores, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia divina se manifestará em toda a plenitude. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia divina fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Parágrafo 1448. Então presta muita atenção.
Jesus está dizendo aqui o lugar, o momento onde os milagres dele acontecem sem cessar, se repetem, é o tribunal da misericórdia. Sabe qual é o tribunal da misericórdia? A confissão, o sacramento da confissão. Gente, se você está há tanto tempo sem se confessar, nós acabamos de sair da Quaresma, da Semana Santa, mas se você está aqui pela primeira vez, ou está aqui depois de longos anos sem confissão, a misericórdia divina é para você. Ela vem ao teu encontro hoje para dizer que te quer. O tribunal da misericórdia não é da acusação. Quem acusa é Satanás. Quem acusa é o inimigo de Deus. Deus salva. Deus cura. E o lugar mais rápido, mais completo e que não para de acontecer milagres é no confessionário, aos pés de um sacerdote. Procura a confissão. Eu já deixo aqui, você que vai fazer esse caminho de cura pela misericórdia conosco, já procura a confissão. Né? O caminho ele vai trazer eficácia para você a partir do momento em que seu coração tem espaço. Se você deixa lá todos os entulhos juntos, você não vai ter espaço para receber a cura, para receber os novos aprendizados do Senhor, porque esse diário de Santa Faustina é uma verdadeira aula. Jesus fazia aula oral com Santa Faustina, só pode ser, porque a cada parágrafo, a cada página nós tiramos um ensinamento. E Jesus detalha, Jesus explica, Jesus dá passos para a cura. Então, filho e filha, não deixe para depois. A hora da cura é agora. A hora da cura é agora. Você vai confessar, você vai vir fazer conosco esse caminho de cura e você vai testemunhar depois para nós, para o mundo inteiro ouvir que a misericórdia divina se fez viva na sua vida. Ainda que você não vá a Medjugorje, que não tenha condições de estar diante deste quadro, mas você vai estar diante de Jesus sacramentado, vivo na Eucaristia, onde a cura, o próprio corpo e sangue dele que nós recebemos ou adoramos, brota a cura. E Jesus vai se desprender daquele ostensório para ir ao teu coração e dizer, levanta e anda. Então, entende que há um caminho. Aprenda com esse vídeo que há um caminho. Aprenda com esse vídeo que Deus tem poder. Aprenda que Deus explica e dá os passos. Aprenda que Deus dá fases, dá etapas para você caminhar. Aprenda que Jesus tem promessas com respostas para te responder. Por fim, deixo aqui mais uma vez a bênção da Rainha da Paz para você. Transmite também esta bênção da Rainha da Paz hoje na sua casa. E olha só, compartilhe esse vídeo, porque eu falava na hora da misericórdia alguns dias atrás e falo hoje para você também. Santa Faustina, no outro parágrafo, diz assim: sinto, vejo, Deus me deu a conhecer que eu sou objeto do ódio de Satanás. Vocês não têm noção da luta que é, né, para gravarmos, para darmos para você um conteúdo sólido, robusto, para a sua vida não ser a mesma. Então, se nós que estamos longe de você fisicamente, se nós miseráveis pecadores que Deus escolheu para ser instrumentos da misericórdia dele, nos importamos com a sua vida, não seja você mesmo, a não se importar. Se importe com a sua vida, se importe com o seu coração, com a sua história. Ame a sua história, apesar e acima de qualquer coisa que tenha acontecido, e vem caminhar conosco. Vem fazer esse caminho da cura pela misericórdia divina. Eu garanto a você, você vai sair muito mais feliz do que o momento em que você vai chegar nesse encontro. Esperamos você no dia 29 de abril para o caminho de cura pela misericórdia divina, mas antes disso, aquecimento. Vem para a Hora da Misericórdia conosco, às 14h30, para rezarmos juntos, prepararmos o nosso coração, chegar dia 29, assim como o Hugo Festa vê que Jesus caminha ao teu encontro e te fala, levanta e anda.